A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Amém, meus queridos. Vamos fazer a nossa oração? Meu Pai amado, bendito é o Senhor, bendito é o seu nome. Mais uma vez entramos na sua presença, Senhor querido, com alegria no nosso coração. Também com fome e sede, Pai, de aprender mais de Ti, Senhor. Ensina-nos, Pai, na Tua palavra, Pai. Dá-nos entendimento, Senhor. Como Salomão, Pai, que pensava sobre ele, acreditava que ele não passava de uma criança, Pai. E tinha um povo, Pai amado, que ele precisava cuidar, e o povo não era dele, o povo era do Senhor. Ele confessou isso. E ele pediu sabedoria, Pai querido, para cuidar do seu povo, Pai. Eu peço que o Senhor venha me dar sabedoria, Senhor, a mim, Pai, e a todos esses teus filhinhos, Pai, que oram comigo nesse momento, Pai. Dá-nos da tua sabedoria, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor querido. Oh, meu Pai, que coloca cada palavra nos meus lábios, Pai querido. Meu Deus querido, nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos Te conhecer, queremos aprender a Te servir, Pai. Queremos aprender a Te honrar e a Te glorificar, Senhor. Não queremos ser religiosos, Pai querido. Nós queremos, Pai, viver os Teus sonhos, os Teus planos para as nossas vidas. Por isso, perdoa-nos dos nossos pecados, santifica-nos, ajuda-nos em nossas limitações, fraquezas, Pai. Oh, meu Pai, nós somos tão falhos, tantas vezes entristecemos o seu coração, Pai. Mas a sua misericórdia, Pai querido, ela transborda sobre as nossas vidas, Pai. Ela se renova a cada manhã, Pai. Também por isso nós somos gratos, Pai. Oh, receba a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso sacrifício de louvor, Pai. A gratidão do nosso coração, Pai. Nós somos gratos pelo que o Senhor fez por nós, Pai. É impagável, Pai. Nós nunca poderemos retribuir tudo que o Senhor nos fez, Pai. Por isso, Senhor, nós te dizemos, Pai, graças te damos, Pai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Papai, abençoa os teus filhinhos, Pai, além da sabedoria, Senhor, restaura, Senhor, famílias, casamentos, saúde, Pai. Toca no teu povo, Pai, toca na vida do teu povo, com tua mão poderosa, abençoadora, Pai. Talvez o que o teu filho, a tua filha venha passando, Senhor, nem passe pela minha cabeça, mas o Senhor conhece todas as coisas, Pai. Meu Pai, intervenha a favor do teu filhinho, intervenha a favor da tua filhinha, faz o impossível, Pai. Meu Pai querido, que dessa oração venham se levantar testemunhos, Pai, para a tua glória, para louvor do teu nome, Pai. Que teus filhos vivam, Pai, o teu sobrenatural, Senhor. Existem pessoas, Pai, que parece que vivem do passado, Senhor. Que um dia o Senhor fez algo na vida dele ou na vida dela, Pai. Mas eu peço, Pai, que o povo do Ministério Alicerce, Pai, venha viver os teus milagres, Pai, diariamente, Pai. Oh, meu Deus querido, faz o impossível, o sobrenatural, Pai. A multiplicação, a cura, o renovo, a restauração, Senhor querido. Toca na vida do teu povo com tua mão poderosa. Aquilo que eu não alcanço, que homens não podem fazer, Senhor, o Senhor pode fazer. Todas as coisas, Pai, o Senhor pode fazer, Pai. Eu os abençoo, abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Queridos, sejam abençoados nessa unção, nesse entendimento. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Toma posse da sua bênção, meus amados, em nome de Jesus. Pegue ali o copo com água para nós fazermos a oração. Pegue ali o copo com água, queridos. Apresenta ao Senhor. Pai querido, abençoa essa água, Pai, que teus filhos apresentam a Ti, Senhor. E que essa água seja o remédio, Senhor. A fonte de sobrenatural, Pai. Não a água, mas o Teu nome, o Teu poder nesse elemento. Quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, estamos começando então um programa, que hoje é sexta-feira já, é o último programa da semana. Nós estamos continuando a leitura, né, da Torá. Estamos no livro de Levíticos e hoje vamos ler a partir do capítulo 21. Né? Glória a Deus por isso. Já estou vendo aqui, parece que o site, né? Vocês notaram que o site da Bíblia Online mudou um pouquinho, teve boas melhorias também, algumas coisinhas que dificultam um pouquinho, mas tá bom também. Glória a Deus. Deixa eu abrir ali. Deixa eu mandar um abraço para vocês que estão nos acompanhando. Deus abençoe o litoral do Paraná, as nossas igrejas em Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Deus abençoe o oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, Santa Helena. Deus abençoe, queridos, né? Maringá, norte do Paraná, Campo Mourão. Deus abençoe Cambé. Deus abençoe onde vocês estiverem nos acompanhando. Sejam abençoados.
Em nome de Jesus Cristo, Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul, sempre conosco. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. Santa Catarina também, Deus abençoe vocês, queridos, tá? São Paulo, Deus abençoe vocês, nossos irmãos que nos acompanham em São Paulo. Deus os abençoe, queridos, tá? Nos Estados Unidos, na Espanha, Deus abençoe vocês, queridos, de onde vocês estiverem nos acompanhando, e sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero pedir para vocês compartilharem, queridos, tá? Dê o like na live ali e também comentem, né? Fique à vontade para comentar, queridos, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você puder indicar para alguém, lembrar de alguém para indicar esse canal, o faça, queridos, tá? Em nome de Jesus, devagarinho vai crescendo mais o número de inscritos. Devagarinho, mas está crescendo. Glória a Deus por isso, tá? Glória também pela vida de cada um de vocês. Levíticos capítulo 21, meus amados. Diz assim, ó. E o Senhor disse a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: ninguém se contaminará por causa de morto entre seu povo. Então o trabalho de sepultar não era, né, dos sacerdotes. Salvo por seu parente mais próximo. Então, ou seja, né, não tem quem faça, parente mais próximo. Ou seja, qual que eram os parentes mais próximos? Por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E por sua irmã virgem. Se ela não for virgem, o marido vai cuidar dela. Que é próxima a ele, que ainda não teve marido, porque por ela poderá ele ser contaminado. Mas ele não contaminará a si mesmo, sendo o principal homem entre o seu povo para se profanar. Preste atenção, queridos, como que é importante a santificação, especialmente hoje dos pastores, né, dos bispos. É muito importante, queridos, ó. Ele não se contaminará a si mesmo, sendo o principal homem dentre o seu povo para se profanar. Não faça isso. Eles não farão calvície sobre a sua cabeça, não vão rapar a cabeça, nem rasparão o canto da sua barba, nem farão cortes na sua carne. Então, isso aqui para o sacerdote mesmo, né, queridos? Essa direção. Eles serão santos para o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Porque as ofertas do Senhor feitas por fogo e o pão do seu Deus eles oferecem, portanto eles serão santos. Queridos, olha a importância, né, de entrar na presença do Senhor e representar Deus, queridos, né, na vida de muitas pessoas, né. E hoje também é assim, queridos, tá? Não dessa maneira como eram os sacerdotes antigamente, mas sim, espiritualmente, Deus levantou, queridos, presbíteros, diáconos, obreiros, né, bispos, né, episcopato, né, bispos. Amém, queridos? Então, faz parte da igreja hoje no Novo Testamento. E pessoas vão falar, não, isso é no Antigo Testamento. Isso aqui é no Antigo Testamento, mas os sacerdotes são levantados para a igreja hoje. Então, se tem esses sacerdotes, tem a igreja. As pessoas, elas confundem muito, né? E acabam se perdendo aí, queridos, né? Então, o sacerdote, né? Aquele que tem o chamado, queridos, tá? Ele tem que se santificar. Pastor, o senhor é santo? Eu sou santo. Por que eu sou santo? Porque eu até erro. A frequência do meu pecado, quanto mais eu caminho com Deus, ela precisa diminuir essa frequência. Mas quando eu erro, queridos, né, eu preciso me consertar. Porque o pecado separa de Deus. Então, se eu andar em pecado, eu ando separado de Deus. Eu não tenho muito a acrescentar. Agora, em santidade, sim, eu posso ter a palavra certa, a oração certa, né, a intercessão certa. Aí Deus está agindo através das nossas vidas de acordo com o dom que Ele deu a cada um. E também o chamado, né? Lembra que está escrito, né? Aliás, né, no Novo Testamento, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não importa nem o cargo dele, simplesmente por ser justificado, ser santo, a oração é muito especial, a oração chega a Deus, né? Versículo 7. Eles não tomarão mulher que é prostituta ou profana, nem tomarão mulher repudiada de seu marido. Não pode casar com separado, porque ele é santo para o seu Deus. Portanto, tu o santificarás, pois ele oferece o pão do teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Olha que lindo isso, queridos, né? E a filha de qualquer sacerdote, se ela profanar-se prostituindo-se, profana seu pai. Então, se a filha se prostituir, ela profana seu pai. Com fogo ela será queimada. E aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção,
consagrado para colocar as vestes, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará as suas vestes. Você vê que o Arão estava prestes a rasgar suas vestes por causa dos seus filhos, né? Então o negócio está bem sério ali, né? E não se chegará a nenhum corpo morto, nem se contaminará por causa do seu pai ou por sua mãe, nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus. Então o sumo sacerdote ali, quer dizer, ele não podia nem o pai nem a mãe, tinha que outras pessoas fazer isso. Ele não poderia. O sacerdote poderia se fosse parente, pai e mãe, né? Como nós vimos ali, irmão, irmã, e tal. Mas o sumo sacerdote não. Ó, nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, porque a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade. Uma viúva ou uma mulher divorciada ou profana ou uma prostituta, estas ele não tomará. Mas ele tomará uma virgem do seu próprio povo por mulher. Ele não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu, o Senhor, o santifico. E o Senhor falou a Moisés dizendo, que interessante isso, né, queridos? Fala a Arão dizendo, quem quer que seja a tua semente nas suas gerações, quem tiver algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Então, se tivesse algum deficiente, quer dizer, alguém com defeito, não poderia oferecer o pão do seu Deus, tá, queridos? Ah, pastor, mas não parece que daí algumas minorias vão ficar? Não, queridos, não é. Tudo é um propósito de Deus. Lembra que perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou por esse homem nascer cego? Será que foi ele? Mas ele nasceu cego, não é que ele pecou? Ou será que foi seus pais? Foram seus pais que pecaram? Resposta de Jesus disse, não foi, vocês estão julgando mal ele. Não foi nem ele, nem os seus pais. Mas ele nasceu cego para que se manifestasse nele o poder de Deus. Amém, queridos? Então não tem por acaso. Então, né, Deus tem um propósito. Vou ler de novo, ó. Porque qualquer que seja... Não. Aqui, vamos ler o 17 primeiro. Fala Arão dizendo, quem quer que seja da tua semente nas suas gerações, que tiver algum defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Não está falando que vai ser salvo ou não, que ele está falando para oferecer o pão ao seu Deus como sumo sacerdote, ou sacerdote lá escolhido. Porque qualquer que seja o homem que tiver defeito, não se aproximará. Um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou com alguma coisa em excesso, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingens, não sei o que é impingens, pode escrever aí se você souber, ou que tenha suas pedras quebradas. O que seria suas pedras quebradas? Vamos ver na outra versão ali? Vai, versículo 20. Ah, dá para mudar aqui, né? Vamos lá, que seja corcunda ou anão que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos, pedras quebradas. As suas pedras quebradas, testículos. Tá bom. Não sabia, não, mas faz sentido. O que mais? Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, que tiver defeito, se chegará para oferecer as ofertas do Senhor feitas por fogo. Ele tem um defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Então, dos sacerdotes, né, que tiver defeito, não vai ter esse ofício de oferecer o pão. Ele comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Ele apenas não entrará até o véu. Não se chegará ao altar, porque ele tem um defeito, para que não profane o meu santuário, porque eu, o Senhor, os santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Uau, né? Glória a Deus. Levítico capítulo 22. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, dize a Arão e a seus filhos que eles se separem das coisas santas dos filhos de Israel. Vamos ler de novo.
Dize a Arão e seus filhos que eles se separem das coisas santas dos filhos de Israel, e que eles não profanem o meu santo nome nestas coisas que eles consagram a mim. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: qualquer pessoa de toda a vossa semente que entre as vossas gerações se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, aquela alma será cortada da minha presença. Eu sou o Senhor. Então toda a oferta que era consagrada a Deus por causa da impureza, né? Eles não podiam se chegar a elas. Qualquer homem da semente de Arão que for leproso ou tiver um corrimento, não comerá das coisas santas até que seja limpo, ou melhor, que esteja limpo. E quem tocar alguma coisa que é impura de cadáver, ou um homem cuja semente saiu dele, ou qualquer que tocar alguma coisa rastejante pela qual se fez impuro, ou a algum homem de quem se pegou impureza, seja qual for a sua impureza, a alma que nele tocar será impura até a tarde, não comerá das coisas santas, a não ser que ele lave a sua carne com água. Então ele poderia tomar banho, né? Daí sim, poderia comer das coisas santas. E quando o sol se pôr, ele estará limpo. E depois comerá das coisas santas, porque este é o seu alimento. Aquilo que morreu por si ou foi dilacerado por animais, ele não comerá, para que não se contamine. Eu sou o Senhor. Portanto, eles guardarão a minha ordenança, para que por isso não levem pecado, e portanto morram nele, havendo-o profanado. Eu, Senhor, o santifico. Nenhum estranho comerá coisa santa. Que interessante, né? Mais uma vez, Deus, eu, Senhor, santifico. Várias vezes ele diz isso, né? Ou seja, lembre que você, para você santificar, ou isso é para mim, para vocês hoje. Para você santificar não é do seu jeito, não é você que sabe, você que acha, nada disso, é do meu jeito, é o que Deus está dizendo. Sou eu quem santifica você. Então você precisa da santidade para ser salvo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então é do meu jeito. Amém, queridos? Toma isso como um entendimento. Nós precisamos conhecer a Deus, né, para obedecer a Deus. Queridos. Lembra que isso aqui é a sombra daquilo que viria, que é a graça, tá, queridos? Hoje é o amor. Só que isso aqui faz muito sentido para nós hoje. Você não precisa observar dessa maneira, e algumas coisas não são mais bem assim. Como eu disse a vocês, especialmente as coisas relacionadas ao templo, né? Então, hoje não é dessa maneira mais. Grande parte delas, né? Não tudo, mas grande parte delas. Ou seja, queridos, né? Então, tudo isso que é muito importante para nós entendermos e responde muitas questões que nós temos hoje em dia, né? O que Deus se agrada? Como que Deus se agrada? Como que Deus espera que eu faça? Então, aqui você vê que responde, né, muitas questões nossas hoje. E aqui nós conhecemos a Deus. Dele diz, eu, Senhor, o santifico. Então, ou seja, queridos, né? Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, tá? Da palavra dele, especialmente, né, o Novo Testamento e os Evangelhos, né? Versículo 10. Nenhum estranho comerá coisa santa, nem o hóspede do sacerdote, nem o servo contratado, não comerão da coisa santa. Mas se o sacerdote comprar alguém com seu dinheiro, ele comerá disto. E aquele que é nascido na sua casa, estes comerão de seu alimento. Então o sacerdote ele poderia comprar um servo, né? E esse seria parte da família dele, ele poderia comer, né? E outra coisa, o sacerdote poderia comprar o servo, né? Que diz alguém por seu dinheiro. Versículo 12, ó. Se a filha do sacerdote também se casar com um estrangeiro, ela não comerá das ofertas das coisas santas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada e não tiver filho, se não houver tornado a casa, e se houver, tornado a casa de seu pai, como na sua juventude, ela poderá comer da carne do seu pai, mas nenhum estrangeiro comerá dele. E se algum homem comer da coisa santa involuntariamente, sem saber, então sobre ela acrescentará a sua quinta parte e a dará ao sacerdote como coisa santa. Então, vai pegar ali 20% daquilo que sobre aquilo ali, mais 20%, e levará ao sacerdote como oferta, coisa santa. E eles não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor.
fazendo com que eles carreguem a iniquidade da transgressão, quando eles comem das coisas santas, porque eu, o Senhor, o santifico. Então, quando os sacerdotes comiam das coisas santas, queridos, né, eles estavam santificando o povo. Lembra que nós lemos sobre isso recentemente, né? Quando Moisés foi lá e falou, por que que vocês não estão comendo? O Eleazar, né, e... esqueci mais quem que era o irmão do Eleazar, os filhos de Arão, né, aqueles que não tinham morrido. Por que vocês não estão comendo? Vocês estão deixando de santificar o povo. Então aqui, olha que interessante, ó, ele falando sobre comer as coisas, né, ó, dará ao sacerdote como coisa santa, a quinta parte, ou seja, vai dar aquilo e mais a quinta parte, né, 20%. E daí aqui, ó, e eles não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor, fazendo com que eles, os sacerdotes, carreguem a iniquidade da transgressão. Eles eram santificados para eles poderem fazer isso, senão eles morriam. Quando eles comem as coisas santas. Então, o que eles fazem? Eles carregam a iniquidade da transgressão daqueles que ofertam. Quando eles comem das coisas santas, porque eu, o Senhor, o santifico. Então, era isso o trabalho, né? O ofício do sacerdote, queridos, né? Que interessante isso, né? E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes, qualquer que seja da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel que oferecer a sua oblação por todos os seus votos e por todas as suas ofertas voluntárias, que eles oferecerão ao Senhor como uma oferta queimada, oferecerá segundo a sua própria vontade um macho sem defeito dos bois, das ovelhas ou das cabras. Ele pode escolher da sua vontade, mas tem que ser o quê? O macho sem defeito o quê? Boi, ovelha ou cabra. Mas nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceitável de vós. E quando quando alguém oferecer um sacrifício das ofertas de paz ao Senhor para realizar seu voto, ou oferta voluntária com bois ou ovelhas, este será perfeito para que seja aceito. Não haverá defeito nele. Amém, meus queridos? Hoje, o que a gente leva disso? Que você não vai hoje ofertar boi. Você pode ofertar boi, ovelha, cabra. Se você tem um rebanho, você quer ofertar, devolver seu dízimo ou fazer uma oferta, você pode fazer, queridos, né? Mas se você tem isso, você quer fazer, né? Esse é problema do sacerdote que ele vai fazer com isso depois. Mas normalmente fazem ofertas monetárias, né, queridos? Então você vê que sempre é coisa perfeita, sempre é algo santo. Não é de qualquer jeito, tá, queridos? Sempre tem isso no teu coração. O dízimo que vocês devolvem, queridos, é algo sagrado, é muito santo, para ter o poder de santificar a tua vida, né? Lembra que diz lá em Malaquias, né? Por vossa causa eu repreenderei o devorador, né? Para que não venha consumir o fruto, né, da sua terra. Versículo 22. O cego ou quebrado ou mutilado, ou que tenha sarna ou escorbuto, ou com impingens, estes não oferecereis ao Senhor, nem deles farei oferta por fogo sobre o altar do Senhor. Qualquer novilho ou cordeiro com alguma coisa em excesso ou faltando em suas partes, poderá oferecer por oferta voluntária, mas por um voto não será aceito. Então, por voto, não, oblação não, mas oferta voluntária pode oferecer. Não oferecereis ao Senhor o que está machucado, ou moído, ou quebrado, ou cortado. Não fareis qualquer oferta assim na vossa terra. Uau! Nem da mão do estrangeiro oferecereis pão ao vosso Deus. Então, da mão do estrangeiro não ofereceis pão ao vosso Deus. O estrangeiro trouxe, não aceita. De todas essas coisas, porque a sua corrupção está nelas. E há nelas defeito, não serão aceitas de vós. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, lembra que o fogo estranho fez com que os sacerdotes morressem, queridos, né? Então, a oferta do estrangeiro, ou seja, a oferta do... Vamos colocar hoje, como que seria, né? O traficante vai dizimar na igreja. Não, porque esse dinheiro não é aceito, queridos, né? Na igreja não é bem-vindo, né? Se o pastor não sabe, é uma coisa, queridos, né? Mas se entende quem que fez, não, isso não pode ser aceito, não é consagrado a Deus, né? Mas Deus, ele não deixa, queridos, ele sempre vai saber, né? Vai fazer saber. Quando o novilho, ou ovelha, ou cabra nasce, 7 dias estará debaixo de sua mãe, debaixo de sua mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta feita por fogo ao Senhor. E quer seja vaca ou ovelha, vós não a matareis a seu filhote, ambos em um dia. Então não pode matar o pai, o filho, né, a mãe e o filho no mesmo dia, né?
Que interessante, né? Não mataria o filhote, né? Seja vaca ou de ovelha, ambos no mesmo dia. E quando oferecer de sacrifício de ação de graça ao Senhor, vós o oferecereis da vossa própria vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor. Portanto, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, mais uma vez, Deus fala algumas vezes aqui, né? Filhos, é do meu jeito, sou eu que tirei vocês, estou lembrando vocês, né? Que tirei vocês da terra do Egito para que eu seja o Deus de vocês. Então, faça do meu jeito, senão isso não vai ser possível. Glória a Deus. Acho que nós estamos acabando o livro de Levítico, né? Estamos no 23, deixa eu ver quantos que tem ainda. Deixa eu voltar aqui. Tem mais 23, 24, 25, 26 e 27. Levíticos capítulo 23. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes a respeito das solenidades do Senhor. Trocando as palavras BR com L, né? Daí confundiu aqui, deu um trava-língua, né? Vou ler de novo. Fala aos filhos de Israel e diz a respeito das solenidades do Senhor. Proclamareis que serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias será feito o trabalho. Então começa, né? Com 6 dias será feito o trabalho, mas o 7º dia será o Shabá do descanso, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis nele. Isto é o Shabá do Senhor em todas as vossas habitações. Então 6 dias trabalho, e no 7º dia, no último dia, descansa, né? Nós trabalhamos de segunda, começa, né, até sábado, muitas vezes, mas o domingo seria um dia de descanso. Já é por natureza, né, o domingo, né? Apesar que tem empregos que as pessoas precisam trabalhar no domingo, né? Mas daí tem um outro dia de descanso, de folga. Normalmente é assim, né? Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nas suas estações. Então, cada estação tinha a sua. No 14º dia do primeiro mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E no 15º dia do mesmo mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. Mas por 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Ao 7º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e colherdes a sua ceifa, então trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote. Então, em primeiro lugar, leva para o sacerdote. E ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, após o Shabá, o sacerdote o moverá. Mais uma vez, são das primícias, né, queridos? E vós oferecereis naquele dia em que moverdes o molho, um cordeiro de 1 ano sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. Além de trazer as primícias, ainda levava um cordeiro né, sem defeito de 1 ano. Queridos, a oferta ela é tão especial, hoje ela é tão atacada, né? E muitas vezes as pessoas se ofendem por causa das condições, das lutas. Mas, queridos, a oferta, os dízimos e ofertas são justamente para nos tirar dessas condições adversas que nós passamos, essas lutas, essa limitação que nós temos em fazer as coisas, dificuldade em fazer as coisas. Os dízimos e as ofertas são justamente para que Deus, através do seu sobrenatural, ele venha nos sustentar e mais ainda, queridos, nos prosperar. Né? Cada um de acordo com o seu chamado. Pastor, Deus quer que todo mundo seja rico? Eu não acredito nisso, queridos, tá? Nem todo mundo vai ser rico, e Deus não criou todos para serem ricos, queridos, tá? Mas eu creio que Deus, ele fez ricos humanamente falando, tá? Mas
aos olhos de Deus, sim, que todos para sermos muito ricos, né? Ou seja, eu me considero uma pessoa muito rica, mesmo com pouco dinheiro, queridos. Eu me considero uma pessoa muito rica. Eu tenho meus filhos crescendo no caminho do Senhor, a minha esposa, uma grande mulher de Deus, que eu admiro a sua fé, né? Deus me deu esse ministério alicerce, queridos, né? Me chama de apóstolo, queridos, né? Quem sou eu para isso? E ainda me deu um povo maravilhoso, né? Que grande parte, eu creio que a maioria de vocês que estão nos ouvindo fazem parte do povo alicerce, né? Ou seja, imagina a riqueza que eu tenho, queridos, né? Então eu me considero muito rico. Tenho um teto sobre a minha cabeça, tenho com que me vestir, não como mal, né? Graças a Deus, Deus tem me sustentado, tem nos sustentado. Então, realmente, né, eu me considero uma pessoa muito rica mesmo, né? Aí a condição, tem épocas que você está um pouquinho mais folgado, você consegue fazer mais algumas coisas, sempre de acordo com a vontade do Senhor. E tem tempos que as coisas são mais difíceis mesmo, e glória a Deus por isso, queridos, né? Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas, por exemplo, que têm ministério, que são empresários, vão crescer, vão girar muito dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem que cuidar, queridos, tá? Porque o dinheiro não é para você. O dinheiro tem um propósito, né, no reino de Deus, queridos, tá? Deus deseja que as pessoas tenham, sim, muito e vivam com conforto, queridos, tá? Que nem eu considero que eu tenho muito, né? Então eu digo assim, mas não vamos colocar no lado empresarial. As pessoas que ganharam muito dinheiro ganham muito dinheiro, tá? Deus quer que você desfrute disso, mas Deus quer que você seja generoso, não se apegue a isso, queridos, tá? Você vê muitas vezes ali, ó. Então, e você vê o povo judeu e até mesmo o povo árabe, né? Eles levam muito a sério a questão de dízimos e ofertas. Onde que eles vão, eles prosperam. É difícil você ver um pobre, né? Eles vão para qualquer cidade que eles vão prosperar, queridos. Eles prosperam. É raro você ver. Eu trabalhei, por exemplo, em Foz do Iguaçu, ali a fronteira com Paraguai e Argentina, né? Não é que eu trabalhei, eu morei ali, nasci ali. E tive a oportunidade de trabalhar em Cidade do Leste, né? Na minha juventude, né? Quando era adolescente, né? No início da minha vida adulta. Eu trabalhei ali na Cidade do Leste, né, com vendas, essas coisas, e tive muito contato com árabes, judeus, né, chineses, queridos. E uma coisa que me chamou muita atenção, queridos, e eu vejo isso bastante nos nossos irmãos nordestinos, o quê? O se ajudar. Né? Eu vejo, pelo menos, alguns nordestinos que eu conheço, e nós temos aqui na igreja o pastor Nilton é nordestino, né? O obreiro Giovanni, que está lá agora lá também na Paraíba. Eles são muito generosos, eles ajudam, eles ofertam para Deus, e quando alguém está precisando, ajudando, eles se ajudam. E eles, entre os irmãos, eles se ajudam muito, eles têm uma familiaridade que muitas vezes nós, que temos descendência, né, vem descendência europeia, ela é mais o quê? Mais isolada, né? Não, cada um por si. Muitas vezes, cada um tem sua vida, sua família e pronto. Então, como pastor, eu venho mudando isso, mas eu vejo isso nos nordestinos e eu via isso nos árabes, via isso até mesmo no chinês. Eu não tive muito contato com o chinês, mas vi de longe. Pode ser que eu esteja enganado quanto a isso, tá, queridos? A respeito do chinês. Eu vi assim, eu tinha bastante chinês lá, eu reparei algumas coisas, mas os árabes, né, e os judeus, eles são muito unidos, né? Geralmente lá eles tinham a loja deles lá, que prosperava muito. Não vou dizer se era de maneira lícita, não sou, quem sou eu para dizer. Mas eles sempre chamavam os jovens para lá para trabalhar e cresciam ali, daqui a pouco estava abrindo a sua loja, eles prosperavam sobremaneira. E grande parte deles, eu creio que a maioria, não posso dizer, mas alguns que eu conversei, eles eram realmente muito generosos com respeito a Deus, queridos, né? Sempre com bastante temor, mesmo fazendo coisa errada, né? Mas ou seja, a bênção financeira estava sobre eles. Eu não estou dizendo que eles são salvos. Salvos só em Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas a bênção financeira estava por causa desse princípio da semente da oferta. Dízimos e ofertas. E hoje o dízimo ele é muito atacado. A maioria das pessoas que nos assistem, grande parte, eu já ouvi falar muitas vezes, as pessoas falando para mim, pastor, você tem que falar mais dízimo e oferta, porque eu não tenho costume de falar. Mas como nós estamos lendo, queridos, né? Então, ultimamente estou falando bastante. Até alguém falou para mim esses dias, você está falando até demais, né? Eu não estou falando demais, eu estou lendo e estou comentando. Eu não posso ficar ignorando e passando reto, queridos, né? Isso é errado da minha parte se eu fizesse isso. Então, e agora eu estou ministrando. Vocês querem se libertar financeiramente, querem aprender a depender de Deus, viver o sobrenatural de Deus? Não se apeguem a dinheiro, queridos. É uma libertação extraordinária. Eu posso falar, quem me conhece sabe disso, queridos. Eu e minha esposa, nós nos desapegamos há muito tempo. Lá em Foz do Iguaçu, eu fiz um propósito com Deus, não quero saber. Eu fiz assim, não quero me preocupar com isso, né? Não quero saber disso. A primeira coisa, quando eu me converti, eu entendi, eu dizimava, dava o dízimo a Deus, que era 10%, e quer saber, eu vou fazer uma oferta de 10%, que vai ser a minha primícias.
Então sempre eu dava mais 10%. Não é o que Deus pede, eu dava além do que Deus pedia, queridos, tá? É a oferta de 10, a primícia de 10%. Fora a oferta. Por exemplo, um dia eu cheguei na igreja e eu olhei lá o rapaz lá filmando na igreja. A igreja era até grande até. E eu tinha uma câmera boa em casa, queridos, uma câmera que eu tinha acabado de comprar, comprei para viajar, tinha uma condição razoável naquele tempo. E daí era empresário naquele tempo, e daí eu olhei a câmera, eu falei com a minha esposa, amor, olha a câmera da igreja. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ofertar nossa câmera. Era uma câmera que nós compramos para viajar recente, há alguns meses, e era o de última geração, e eu fui lá, pegamos, compramos, entregamos lá. E minha esposa a mesma coisa, que não temos dificuldade. Eu cheguei uma vez, eu tinha um violão que eu ganhei, que era um violão, isso passando uma luta, uma dificuldade mesmo. Cheguei, vim aqui pro litoral. Quando eu vim para cá, em 2010, acho que foi 2010, 2011, cheguei numa igreja, ela não tinha violão, tinha uma igreja, tinha povo, e eu tinha o violão, tocava o violão, né, que eu ia no meu violão, que eu ganhei, até foi uma oferta que eu recebi de Deus, através dos irmãos em Foz do Iguaçu, com muito carinho, foi uma bênção, um violão que eu gostava muito, queridos, né, com a capa, com a correia, tudo com o cabo, né, tudo ali para fazer o louvor, né. E daí eu olhei a igreja, quem tocava violão, tinha mesa, tinha som, tinha o povo, mas não tinha o violão. Aí cheguei, ofertei o violão. Cheguei, minha esposa, ela perguntou, amor, cadê o violão? Não, senti no coração de ofertar. Amém. Depois que eu tive vários violões, Deus me deu tantos violões. Eu tinha violão, aqueles de sonho. Hoje eu tenho um violão excelente. Né? Tive já violão, guitarra, violão de 12 cordas. Ou seja, Deus prosperou. E não é porque eu tinha dinheiro para comprar, porque Deus realmente ganhei violão bons também, queridos, né? Ou seja, quando você se desprende dessas coisas, queridos, né? Deus, ele te multiplica, porque isso não vai te corromper. Mas quando você fica lá lutando, não é porque é o meu, porque é difícil, porque é suado, porque é isso, porque é aquilo, você está lutando com isso, queridos, né? Aí o que acontece? Isso impede você de prosperar. Então, o que precisa ter, assim, algo que precisa acontecer na igreja, eu digo, né, na igreja em geral, é essa mudança de mentalidade. Porque nos dias que nós vivemos, o diabo ele bate muito nessa tecla. Olha, pastor é tudo ladrão, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa mais. Vocês que estão lendo a palavra estão vendo como Deus ele fez. Ele quer que faça, e essa oferta que é feita, grande parte das ofertas, é para santificar o ofertante. Ou seja, para abençoar. O que é santificar? Quebrar os impedimentos. Para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. É libertação, não é aprisionamento, não é extorquir, olha, tá tirando um pouquinho que o fulano tem. Não, olha o profeta Elias, queridos, ele foi aquela mulher lá a viúva de Sarepta. E Deus falou, eu ordenei uma viúva que te sustente. Presta atenção nisso. Eu dei ordem a uma viúva para te sustentar. Ele saiu de onde ele estava, onde a corrente ali do rio secou, acabou ali, e ele foi lá a Sarepta de Sidom, conforme Deus ordenou. E ele encontrou a viúva. E a viúva ficou feliz, muito feliz em ver o profeta. Ela era de Sidom, ela não era hebreia, queridos. Era uma estrangeira. E a notícia que o profeta tinha era qual? A viúva vai te sustentar. Ele pensou, nossa, uma viúva que vai me sustentar? Deve ser uma viúva muito rica. Quando ele chegou lá, qual que foi a notícia da viúva? Ele disse primeiro assim, ó, pega um pouquinho de água para mim, que eu vim numa longa viagem. Ela foi rapidinho, pegou uma água, tá aqui, profeta, água. Olha, glória a Deus pela sua vida. Ele tomou aquela água fresca do poço. Ele falou, faz o seguinte, eu também tô com fome, faz um pãozinho para mim, que eu tô com fome. Daí ela baixou a cabeça, ai meu Senhor, você tá vendo esses gravetos na minha mão? Então eu tenho um pouquinho de trigo, um pouquinho de azeite. Eu tava pegando esses gravetos para fazer um fogo e fazer um bolinho pequeno com esse azeite, com esse trigo, e eu e meu filho dependente, nós vamos comer esse bolo e esperar a morte, porque não tem mais lavoura, não tem trigo, acabou tudo. Aí vem um nó na cabeça do profeta, ele falou, uau, Deus falou para mim que deu ordem para ela me sustentar, e a mulher tá morrendo de fome. Literalmente a mulher estava morrendo de fome. Olha a ousadia do profeta, ele disse assim, vai lá e faz como você disse, vai lá e faz o teu bolinho. Mas primeiro você traz um pedaço pequeno e dá primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, porque não faltará azeite na botija e nem trigo, queridos. Olha que coisa linda, queridos, né? Até que Deus faça chover sobre a terra. Ou seja, Deus fez algo sobrenatural, multiplicou o azeite, multiplicou o trigo, por quê? Por causa daquela oferta, o sobrenatural. Só que o sobrenatural, queridos, né, vocês que buscam o sobrenatural, ele não é a nossa confiança. Não é que Deus vai encher, olha, agora eu tenho um monte de tonel de trigo, um monte de tonel de azeite. Ele não, queridos, ele vai multiplicar conforme você vai usando. Ou seja, não é uma garantia, tá? A garantia sempre é Deus e a sua palavra e a sua promessa.
Ah, agora eu vou ofertar, então agora Deus vai fazer eu me aposentar. Poxa, eu estou garantido. Deus vai fazer eu sair aquele dinheiro, eu queria voltar tranquilo. Não, queridos, não se iludam com isso. Não é assim a garantia de Deus. A garantia de Deus é a sua palavra. A confiança de que não vai faltar. E quando você recebe isso, você entende isso, você vive isso, não tem nada mais libertador que você descansar a tua cabeça no travesseiro e saber que Deus está no controle de tudo, trabalhando para aqueles que nele confiam. Amém, meus amados? Espero ter abençoado vocês com essa palavra, porque ela é muito... Eu nunca preguei dessa maneira, se eu não me engano, e eu vivo isso e tenho dificuldade até mesmo de ministrar isso. Agora Deus colocou as palavras certas na minha boca para ministrar isso a você. É libertador. E a tua segurança não é o pastor, não é a igreja, não é algo que vai acontecer, que não, queridos, é que Deus ele vai fazer multiplicar. Ele vai cuidar. A tua aposentadoria não é o INSS. Você vê como está a situação do INSS hoje, né? Mas a tua aposentadoria, queridos, é quem? É o Senhor, o Todo-Poderoso, cuidando de você. Tenha isso no seu coração, queridos, né? Viva isso, meus amados. Não tem nada... E se ele precisar passar um tempo que... por exemplo, no presente momento, eu tenho uma dívida. Eu tô com um pouco de atraso, tô atrasado nela, ou seja, tô com dificuldade nela. Não tem cobrador nenhum me cobrando, mas realmente tem uma dívida hoje. Mas eu entendo que Deus tem um propósito. Se Deus já colocou no meu coração, fique tranquilo que eu continuo no controle. Ou seja, tudo que ele faz é maravilhoso, queridos. Amém, meus amados? Então a gente faz o quê? Confia em Deus e pronto. Eu sou servo dele. Não é ele que eu que tenho que cobrar ele. De fato, a Bíblia fala que Deus trabalha para aqueles que nele confiam, né? Mas eu não cobro ele. Ele faz isso porque eu confio nele. Glória a Deus, queridos. Então tenha isso no seu coração. Vai passar momentos difíceis, vacas gordas, vacas magras, mas Deus vai te abençoar e vai cuidar de você independentemente da situação que vive a tua nação ou o mundo inteiro. Toma posse disso, queridos, em nome de Jesus Cristo. Se você tomou posse disso, queridos, escreve aí, eu tomo posse, só para saber que vocês viram, ouviram e entenderam. Em nome de Jesus. Vamos continuar, queridos. Eu tomo posse, parece aquele jargão, né? Escreve aí só para movimentar, né? Eu tomo posse ou eu creio, né? Eu creio também, fica bonito. Não fica tão... Eu tomo posse. Mas é benção isso, né? Eu digo que a gente vê bastante vidinho. Escreve, eu tomo posse. Vamos lá. E vós oferecereis naquele dia em que moverdes o molho do cordeiro de 1 ano, sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. E a sua oferta de alimento será 2/10 de farinha fina, misturada com óleo, uma oferta feita por fogo em cheiro suave ao Senhor. E a oferta de bebida será de vinho, a 4ª parte de um vinho. Então a oferta era de vinho. As pessoas hoje falam mal de vinho, né, queridos? Eu não bebo, como eu já disse a vocês, queridos, eu não bebo, mas eu não posso falar que vinho é pecado, senão eu estou dizendo que Jesus pecou. Essa questão de mosto já caiu, queridos, já, né, hoje com a tradução, antigamente se falava muito isso, que as pessoas não tinham acesso à tradução, né, no hebraico, no original, e então colava, mas hoje não cola mais, são palavras diferentes, tá, para o vinho e para o mosto. Versículo 14, não comereis pão, nem grão ressequido, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Forte isso, hein? E isso será um estatuto eterno para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Forte isso, queridos. Versículo 15. Mas para vós contareis desde o dia seguinte do Shabá, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 Shabás serão completos. Até ao dia seguinte, ao 7º Shabá, contareis 50 dias e oferecereis uma nova oferta de alimento ao Senhor. Então tinha mais aquelas, né, os 50 dias, né? Vamos ver o nome dele aqui, ó. Vós trareis das vossas habitações 2 pães de movimento. Eles serão de 2 dízimas de farinha fina. Eles serão assados com fermento. Eles serão as primícias ao Senhor. E oferecereis com o pão 7 cordeiros de 1 ano. 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 1 novilho. 2 carneiros, oferta queimada, serão ao Senhor com a sua oferta de alimento e a sua oferta de bebida, por oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Então sacrificareis um cabrito dos bodes, por oferta pelo pecado, de 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Eles serão santos para o Senhor e para o sacerdote. E proclamareis naquele dia que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele.
E isto será um estatuto eterno em todas as vossas habitações por todas as vossas gerações. E quando colherdes a ceifa da vossa terra, não acabarás de colher os cantos do campo, nem colherás a espiga caída da sua safra. Tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso que nós já lemos, né? Então não pode colher tudo. Deixa as bordas do campo ali, né? Da safra, né? Do teu campo, porque o estrangeiro ele vai passar ali, aquela é a comida deles, né? Daquele que não tem, ele sabe que ele vai chegar ali e vai ter comida. Ele não pode colher tudo. E hoje quem que faz isso, né, querido? E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: no 7º mês, no 1º dia do mês, tereis um Shabá, um memorial de soprar de trombetas com santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, mas oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo. Então, toda vez que eles convocavam o Senhor em todas essas solenidades, que eles sempre estavam envolvendo uma oferta feita ao Senhor, queridos. Então, é como se você não chega na presença de ninguém muito importante com as mãos vazias, queridos. Sempre precisa levar um presente, queridos. É forte isso. E também no 10º dia desse mês, do 7º mês, será o dia da expiação. Uma santa convocação fará para vós. E afligireis a vossa alma e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. De novo, uma oferta. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque esse é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque qualquer que seja a alma que neste mesmo dia não se afligir, ela será cortada dentre o seu povo. Então tinha que sofrer, chorar ali, queridos, por causa disso, tá? E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse mesmo dia, esta mesma alma eu destruirei dentre o seu povo. Nenhum tipo de trabalho fareis. Isto é um estatuto eterno pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. O único que podia infligir, queridos, dessa lei do Shabá eram os sacerdotes, que eles estavam envolvidos, no caso, nos sacrifícios, né? Na obra do Senhor. Isto será para vós um Shabá de descanso, e afligireis as vossas almas. No 9º dia do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: ao 15º dia deste mês, 7º mês, por 7 dias fará a festa dos tabernáculos ao Senhor. No 1º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. No dia 8º tereis uma santa convocação e oferecereis ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma assembleia solene. E nenhum trabalho servil fareis nele. Estas são as solenidades do Senhor, que proclamareis para serem santas convocações, para oferecer ao Senhor uma oferta feita pelo fogo, uma oferta queimada e uma oferta de alimentos, um sacrifício e oferta de bebida, cada coisa no seu dia. Além dos Shabás do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então, tudo isso é relacionado às ofertas, queridos. Como é interessante isso, né? Não tem como passar por cima e fingir que não está vendo, né? Espero que vocês me entendam, não fique chateado. O pastor está falando muito de dízimo e oferta. Não estou, querido, nós estamos lendo. 39. Também no 15º dia do 7º mês, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. No dia 1º haverá um Shabá, e no dia 8º haverá um Shabá. E tomareis para vós no 1º dia ramos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Então tem aquela festa que tem que se afligir e essa tem que se alegrar. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias no ano. E isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. Vós a celebrareis no 7º dia. Vós habitareis em tenda por 7 dias. Então 7 dias eles tinham que sair das suas casas e habitar em tenda. Dos tabernáculos, né? Todos nascidos em Israel habitarão em tendas, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando eu os trouxe da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Parece que até hoje eles celebram essa festa em Israel, né? A terra dos tabernáculos, né? Muito lindo, isso é muito interessante isso aí, né? E Moisés declarou aos filhos de Israel as solenidades do Senhor. Glória a Deus, queridos.
Então, assim nós encerramos a nossa leitura de hoje. Foi muito edificante. Eu gostei muito dessa leitura. Amanhã não tem o programa Alicerçados, é sábado. E domingo, queridos, estaremos então ao vivo, né? Com a transmissão ao vivo do culto às 18 horas. Do domingo a partir das 18 horas, tá? Aguardo vocês lá, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Faz assim com as suas mãos. Deixa eu abençoar vocês. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um final de semana abençoado, na presença de Deus, com a sua família, em nome de Jesus. E domingo nos encontramos de volta para cultuarmos o Senhor juntos, tá bom? Fiquem com Deus até domingo, se Deus quiser.